esclarecer, Igor, desculpa, mas é importante para a gente. Quais são os principais pontos da lei, dessa lei que surgiu no seio da Urjuri e que beneficiam diretamente a homens e mulheres, a mães, a futuras mamães, inclusive, de Macaé? Eu vou primeiro aqui pontuar eu vou falar o que foi levantado como crítica e eu vou também explanar aqui o porquê que está equivocado. Comecei a falar primeiro, foi levantado sobre a constitucionalidade da lei. Já falei aqui, para quem quiser pesquisar, o artigo 226, parágrafo 7º da Constituição, que assegura, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, planejamento familiar, é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos para exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Então isso está escrito na Constituição, é um direito assegurado a todo cidadão brasileiro planejar sua família. E o Estado, principalmente ao mais pobre, dá a ele essa condição. Esse é o primeiro fato. O segundo fato é o seguinte: a ONU, a Organização das Nações Unidas, em 1994, na Conferência Internacional realizada em Cairo, ela tratou da questão da saúde reprodutiva, das questões sexuais, e ela recomendou todos os países a estimular o acesso universal aos serviços de planejamento familiar. Então, uma questão já debatida e estimulada pela Organização das Nações Unidas. Outra questão importante, que até deixa explícito a contradição de quem se posiciona contra isso. A lei federal, que existe uma lei federal sobre o tema, que é a Lei 9263, de 12 de janeiro de 96, ela foi sancionada na época pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, que é o presidente de honra do PSDB, presidente do partido das pessoas que hoje criticam essa medida e taxam a medida de inconstitucional. A lei aqui do planejamento familiar no município de Macaé é amparada nessa mesma lei federal, assinada e sancionada pelo presidente de honra do partido de quem hoje critica. Então é outro ponto que a gente costuma ressaltar aqui e para deixar clara a constitucionalidade da lei. Aí vem a questão as questões envolvendo o porquê da lei, a questão da eficácia da lei. Ninguém em nenhum momento escutou da Urjuri ela defendendo que essa lei é a solução para todos os problemas sociais. Ninguém escutou. Primeiro que a Urjuri, a gente enxerga que a solução para a população de baixa renda é investimento em educação, em qualificação profissional, é o Estado se fazer presente dentro da comunidade carente, e não é por outro motivo que nós temos um programa de qualificação profissional gratuita, que é a nossa bandeira, que já conseguiu qualificar e inserir no mercado de trabalho mais de 1.500 pessoas. Não é por outro motivo que já foram mais de 300 pessoas alfabetizadas na comunidade da Nova Holanda e da Ajuda de Baixo pelo programa de alfabetização. Então, política social é isso. A questão do planejamento familiar, a defesa pela lei, ela vem no sentido de somente assegurar ao pobre o mesmo direito que o rico na hora de planejar sua família. E mais, não tentem confundir com controle de natalidade. Não tentem confundir com controle de natalidade. Escutamos posicionamentos duros na semana passada, dizendo que já imaginamos a população indo como um gado a caminho da esterilização. Não é isso. Isso é má fé. Isso é má fé, e o controle de natalidade é o que existe na China. Que, por exemplo, o Estado obriga você, cidadão, a ter uma quantidade específica de filhos. Sob pena de multa. É bom que se diga, sob pena de multa. Agora, Igor, eu peço uma licença rápida a você. Eu queria ouvir a Marilena Garcia, rapidamente, como mulher, como legisladora, como figura pública, mas também como mãe. O que ela acha desse projeto, dessa ideia da Urjuri e, principalmente, das críticas que foram levantadas, Marilena? Só para concluir. Então, é o seguinte, nessa questão, para completar o raciocínio, China é isso, é o que tem lá. Um filho, você vai ter que ter o filho, se não tiver, você vai ser penalizado. Aqui o cidadão, se ele quiser ter 10 filhos, ele vai ter 10 filhos. Ele tem esse direito. Agora, se ele quiser ter 2, não é por falta de dinheiro que ele vai ter 5, 6, 7.
A lei ela vem no sentido de dar a esse cidadão informação e acesso aos métodos de contracepção. Inclusive, se ele optar, se ele primeiro atingir os requisitos exigidos pela lei para, por exemplo, o acesso à cirurgia, que tem requisito de idade, que tem que ter uma idade, de quantidade de filhos vivos, se ele optar por esse método de contracepção que ela quer dura, ele vai ficar ainda 60 dias, como manda a Constituição, sendo acompanhado por psicólogo, assistente social, toda uma equipe que vai informá-lo da existência de outros métodos de contracepção que são com uma reversibilidade mais fácil, deixando a ele, claro, tentando demovê-lo da cirurgia, que é de difícil reparação. Se depois de 60 dias ele, com a informação, a ele optar pela cirurgia, que vai ser feito, que o poder público vai oferecer isso a ele. Então, não tentem taxar também de controle de natalidade, porque é uma tremenda... A gente só pode acreditar que é má fé, porque está escrito, está claro e amparado na Constituição. Muito bem. Marilena Garcia, me dá a sua opinião, porque eu acho que esse assunto é muito afeito às mulheres, não tenho certeza, e a você particularmente. Por favor. Eu, além de ser mulher, mãe e avó, né, eu venho na minha vida política do movimento de mulheres. Então eu me sinto assim muito gratificada quando eu vejo um grupo de jovens na nossa cidade conseguir entender que, apesar do planejamento familiar estar contido na Constituição Federal e do próprio SUS fazer o planejamento como bem pode há muito tempo, eles pegarem esse projeto, adequarem ao nosso município, e a Orjúri se propõe a educar através da informação. É esse o projeto, educar através da informação as famílias no planejamento familiar. Agora eu lhe digo, Igor, é má fé sim, é má fé de políticos que confundem falsa moral com ética. É má fé de políticos que construíram as suas vidas enganando o cidadão e a cidadã de Macaé por não mostrarem as verdadeiras versões dos fatos. Por exemplo, será que esses políticos eles teriam a coragem de participar de uma mesa redonda para a discussão do que é o planejamento familiar e o que é o controle da natalidade? Ou será que eles são treinados para te iludir? Mulher, homem, jovem, te iludir por quê? Porque quando se fala em planejamento familiar, existe uma parte que fala de um tema tabu, que é a questão da nossa sexualidade. Nós, educadores de verdade, nós não temos medo do tema, muito pelo contrário. Nós sabemos, inclusive, que todos nós, habitantes do planeta, todos nós seres humanos, nascemos com uma sexualidade que nos foi dada por Deus, pelo Criador. Então essa questão tem que ser discutida sem tabu, sem meias verdades, sem má fé. Discutir planejamento familiar não é discutir controle de natalidade, não. Se estão tentando fazer a cabeça de vocês, jogando vocês contra o projeto de planejamento familiar, que na realidade vai levar para vocês possibilidades. Possibilidades de pensar em quantos filhos vocês querem ter, não é? Possibilidade de aprenderem os métodos contraceptivos, isto é, de planejamento para não engravidar, se o casal resolveu não engravidar. Se o casal resolveu se quer ter 1, 2, 3 ou 4 filhos, ou nenhum filho. Então vocês têm que ter atenção para políticos que construíram a sua história em cima de preconceitos moralistas. Macaé não merece mais isso não, viu? Macaé merece que homens e mulheres de todas as idades estejam percebendo o direito verdadeiro da cidadania. Porque nós chegamos a um ponto muito crítico no município, de uma violência nesse município que foi plantada também através de políticas cínicas, de políticas de má fé, de políticas nada esclarecedoras. Então eu digo ao Orjúri, ao Igor, ao Silvio, que estamos juntos para esclarecer.